Em 2024, vivemos debaixo da palavra visão e provisão. Foi um ano onde Deus abriu muitas portas e superabundou com provisão. Vivemos um ano sobrenatural. Um ano onde podemos ver o quanto Deus tem e quer abençoar seus filhos. E em 2025 não será diferente. Todos os anos anteriores foi assim, eu acordava com aquela palavra, né? E aquilo estava ali aquecendo meu coração cada vez mais, né? Esse ano foi um pouco diferente. No dia 29, que inclusive é o dia do meu aniversário, né? 29 de agosto, eu estava em Salvador dando aula no Rema, né? E esse dia era uma quinta-feira, por acaso não tinha aula, né? Eu estava num evento profético lá na unidade, né? Na igreja de Salvador, e não estava nem pensando, né, na palavra profética, não era algo que eu estava nutrindo, simplesmente, né, a ministra estava falando e veio no meu coração assim como uma bomba mesmo aquela palavra, né? E eu queria anotar, mas ao mesmo tempo eu estava sentado nas primeiras filas e não queria distrair as pessoas, né? Com alguma movimentação, com alguma anotação. Aquela palavra veio, eu guardei ela e eu estava guardando para não esquecer, para anotar depois do evento, né? E aí aquilo ficou ardendo no meu coração. O que aconteceu? Ela estava ministrando, né? E é como se houvesse um recorte. Não sei se vocês que trabalham na área de mídia sabem do que eu estou dizendo. Você faz um recorte. É como se tudo aquilo que ela estivesse falando tivesse em segundo plano. E veio em primeiro plano aquilo que Deus tinha, e eu sabia que era para a igreja, eu sabia que aquela palavra era aquilo que iria nortear a igreja. Então, assim, ela estava falando, ministrando, é como se houve um recorte naquilo que ela estava falando, eu deixei de ver em primeiro plano aquilo que ela estava falando e passei a ver em primeiro plano aquilo que Deus estava falando. Aí quando encerrou-se, né, a ministração, ela me chamou lá na frente para orar, né, e a oração dela testificou aquilo que Deus havia falado comigo. Muito interessante isso. Eu cheguei em casa depois do evento, né, e rapidamente fui fazer os apontamentos e já passei para a comunicação da igreja, né? A palavra, os versículos, eles vieram como que uma cachoeira. Veio a palavra, veio os versículos, veio a visão, né, de como as coisas aconteceriam durante esse ano de 2025. Nós precisamos entender que uma palavra profética não é um jargão, não é uma frase de efeito, não é algo para apenas, né, trazer uma empolgação para as pessoas. Deus, ele fala ao coração do anjo da igreja, do líder da igreja, não porque ele é melhor do que ninguém, mas porque há uma autoridade sobre ele, né, que está sobre o povo que Deus concedeu a ele, né? E todos os anos tem sido assim. Deus tem nos dado uma palavra e para algumas pessoas até não se cumpre, porque elas tratam como comum aquilo que não é comum, mas aqueles que agarram, eles vivem na plenitude, porque entendem que quando Deus fala, Deus não é homem para que minta. Você está preparado? Vamos para a contagem regressiva. 3. Aumenta o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação. E não impeças, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. 2. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. 1. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Deus já preparou 2025. Prepare-se para viver além do que você pode imaginar. Abra seu coração e receba essa palavra. Venha viver o aumento, as grandezas e os milagres.